Gente, como vocês estão? A paz do Senhor a todos. E hoje mais um devocional para a honra e glória do Senhor. E a palavra que Deus nos dá hoje está em Romanos 8:9, que fala assim: Mas que diz, palavra estágio. Eita, meu Deus, tá desfocando. Pera aí um momento. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Está a palavra da fé que pregamos. Esta é a palavra da fé que pregamos. Então ele está dizendo assim. Mas o que diz, né? O que diz? Então assim, a palavra então a palavra de Deus tem que estar sempre na nossa boca e no nosso coração. Que a gente sempre fale da palavra de Deus e que a gente só não fale, né? Não basta só falar. A palavra tem que estar lá dentro do nosso coração. Quando a gente tem algo no nosso coração, o Senhor Jesus, ele fala muito, né, sobre a gente guardar o nosso coração. Não é verdade? Então, que a gente guarda a palavra de Deus no nosso coração. Porque é o desejo, né? O que a gente deseja é o desejo do nosso coração. Então, o Senhor Jesus fala muito isso, né? Aí tem aqui, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus. Então ele fala assim, ó, que nós pregamos, a saber, o que é que eles pregam? Aí ele fala, né, se com a tua boca tu confessares o Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então, a gente tem que crer, né, que Jesus, com a nossa boca a gente tem que confessar, a gente tem que crer de todo o nosso coração que ele foi ressuscitado, né, por Deus dentre os mortos, né? Porque foi o sangue de Jesus que nos lavou. Hoje eu vi essa palavra e eu achei ela tão bonita. A palavra de Deus é tão linda, né? Que a gente não... Às vezes a gente fica assim, com vergonha, né? Tem situações, né? Que a gente fica com vergonha. Mas não é para ter vergonha de Deus. Nunca é ter vergonha de Jesus. De pregar a palavra de Deus, dizer assim, que é crente. Eu achei interessante que o pastor que eu vi que ele pregou essa palavra, ele disse até assim, às vezes a pessoa pergunta assim, você é crente? Aí a pessoa fala assim, toda envergonhada, assim, meio envergonhada, eu sou crente, às vezes eu vou à igreja. Ele diz assim, não, você tem que dizer com a sua boca, eu sou crente, sou lavado e remido pelo sangue de Jesus, Jesus me salvou. E realmente a gente não tem que ter, sou e não sou, às vezes eu vou pra igreja, às vezes não vou. Não, sou crente sim, sou lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo, ele me salvou. Porque Jesus Cristo, imagina, Deus, né, veio a esse mundo, mandou seu único filho, seu filho unigênito, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele mandou o seu único filho para morrer por mim e por você, para nos lavar, para lavar os nossos pecados. E para que a gente possa viver no céu e o diabo ele não fique esfregando na cara de Deus assim, dizendo, olha, você tá sendo errado. Não, o sangue de Jesus nos justificou. Quem era dono da morte, era o diabo, né? Então a morte não tem mais poder sobre mim, nem sobre você, né? Então hoje, por causa de Jesus, né? Por causa do sacrifício de Jesus, nosso Deus é maravilhoso. E que a gente não tenha vergonha em nenhum momento, que a gente sempre peça a Deus, sabe? Eu nunca julgo pessoas assim que... Tem gente que fala assim, pois eu nunca vou ter vergonha de Jesus. Porque a gente não sabe a situação. A gente é fraco, a gente é carne. A gente tem que pedir forças a Deus para que a gente não... Quando chegar lá na hora da verdade, a gente não ter vergonha dele. Né? Eu vejo muito isso em universidade. Quando eu frequentei a universidade, as pessoas dali não queriam nem saber de Deus, nem de Jesus. As pessoas ali achavam que tudo é razão. Eram doutrinadas para isso. Eu não sei se agora tá diferente. Tomara a Deus que esteja diferente, né?
Tomara a Deus. Porque na época que eu entrei na universidade daqui era o ó. Entendeu? Então, que quando a gente chegar naquele momento, no momento da perseguição, se a gente estiver aqui nessa terra, nesse mundo, quando a igreja estiver sendo perseguida, que a gente, quando chegar assim, entre dizer assim, ou você vive ou você... Se você vive, se você negar Jesus, você vive se você adorar tal coisa, porque o anticristo ele vai querer ser adorado. E a gente, como cristão e temente a Deus, a gente não vai adorar o anticristo. A gente só adora a Deus e a Jesus. A gente só adora a Deus. Né? A gente só adora a Deus e Jesus, né? Óbvio. Mas a gente não vai adorar a besta. Aí a gente vai ter que decidir naquele momento ali, ou é a nossa vida, ou é na nossa vida aqui na terra, né? Então assim, que a gente sempre peça forças a Deus. Eu também vi, por exemplo, a gente que tá com Deus, né? A gente não deve julgar o nosso irmão, o nosso próximo. A gente tem que ler a palavra de Deus, tem que estudar a palavra de Deus e pedir discernimento ao Senhor. Um dia desse eu tava vendo em Salmos, né? Dizendo, né? O Senhor, tu me destes o entendimento dos teus estatutos. O Senhor me deu o entendimento das tuas leis. Então é Deus quem dá o entendimento das leis, dos estatutos dele, da palavra dele. É Deus quem dá esse entendimento. E a gente tem que pedir, né? Esse entendimento. O Senhor nunca vai nos negar nada que a gente peça de coração, né? E no nome de Jesus. Ele é pai, ele é o nosso pai. O filho vai pedir pão pro pai, o pai não vai dar uma pedra, né? Ele fala, até vocês que são maus, seus filhos pedem pão e vocês não dão pedra, quem dirá o pai que está nos céus. Então assim, o pai que está nos céus, ele não vai nos dar uma pedra no lugar de um pão que a gente pedir. Jamais. Então que a gente sempre se volte para Deus, a gente tem que se voltar para Deus. Porque se a gente virar as costas para Deus, como é que Deus vai chegar até nós? Né? Às vezes quando a gente tem uma pessoa que a gente vai lá e a gente quer conversar, e aquela pessoa nunca quer conversar com a gente, e a gente mesmo querendo indo atrás, vai chegar o dia que a gente não vai mais atrás. Porque a gente vai... O quê? Aquela pessoa não vai conversar mesmo com a gente, então pra que ir? Então que a gente nunca se volte, né? Nunca se volte, nunca vá embora, nunca fique longe do Senhor, sempre fique próximo dele, não é? Eu tava vendo aí, teve um dia também que eu tava vendo uma pregação, outra pregação que é uma rádio, que eu gosto muito de assistir, de escutar essa rádio, agora, né, que eu descobri, é muito boa, é 24 horas por dia. Aí essa rádio, o homem dizia assim, então ele dizia assim, eu não sei porque as pessoas falam com roteiro ou falam palavras difíceis, mas sabe por quê? Tem gente que prega falando palavra difícil, tem gente que prega falando, lendo, tem gente lendo, né, fazendo roteiro, tem gente que prega falando palavras erradas até e palavras assim típicas da região de que você vive. Porque Deus, ele tem uma forma de tratar com cada pessoa. Cada pessoa é diferente. Tem gente que gosta de escutar palavras difíceis. Aí o Senhor vai lá e manda uma pessoa que prega falando palavras difíceis. Tem gente que gosta de escutar. Então Deus sabe o jeito de cativar o coração de cada pessoa. Porque cada pessoa é única. Cada pessoa é diferente. Mas se todo mundo pregasse igual. Os fariseus, eles pregavam... falavam a palavra de Deus escrita, eles não sabiam nem pregar. Os sacerdotes, eles falavam a palavra de Deus lendo, escrita, e quando Deus o revelava, né, quando tinha revelação, porque eles eram sacerdotes, e como aquele sacerdote que disse que Ana ia engravidar e Ana engravidou, então ali foi uma revelação de Deus, porque ele era sacerdote. Aí você vê, Jesus, ele pregava contando histórias, Jesus, ele pregava de uma forma bem clara, bem direta também. Às vezes ele pregava de uma forma direta quando o povo dizia assim,
O que significa isso? Aí ele ia lá e falava, né? Então, tem a forma de Deus cativar cada coração. Por isso que eu não julgo. Falando a palavra de Deus de uma forma verdadeira, o ruim é quando aquela pessoa prega de uma forma falsa, de uma forma deturpando a palavra de Deus. Isso que é ruim. E não de uma forma verdadeira. Então não tem pra que você julgar a forma de outra pessoa pregar, né? Olha, não pregando, Deus e palavrão não combina. Então não pregando chamando palavrão, não pregando fazendo piadas. Que tem um pastor que é bem famoso que eu não gosto, nunca gostei do jeito dele pregar. É aquele Cláudio Duarte, eu nunca gostei do jeito dele pregar. Eu sempre achei ele muito carnal, assim. Tem certas coisas que não combinam com você pregando a palavra de Deus, né? Você pregando a palavra de Deus de uma forma certa, você pode pregar de jeito falando difícil, falando de uma palavra mais fácil, falando como Jesus contando história. Sabe? Eu acho que é isso. Então é essa a palavra de Deus, mas que a gente sempre tenha na nossa boca, no nosso coração, nome do Senhor Jesus, o reconhecimento de que Jesus Cristo me salvou. Jesus Cristo derramou seu sangue de Deus por mim, para limpar os meus pecados. E que a gente sempre peça força a Ele, para quando a gente chegue no dia, né, decisivo, no dia que a gente não negue Ele. Não negue. Então é isso. Vamos orar agradecendo a palavra do Senhor. Senhor Jesus. Senhor, estou aqui embaixo da tua presença, meu Pai, para te agradecer e te bendizer. E dizer que tu és um Deus bom, um Deus poderoso, um Deus santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Cuida de nós, Deus, nos protege. Protege a nossa mente e nosso coração. Que a gente escute a tua voz, que a gente sempre se aproxime de ti, Deus, para que a gente possa escutar a tua voz, sempre. Que a gente sempre vá pelo caminho certo, pelo caminho que leva até ti, que nos leva até ti. Que a nossa boca sempre tenha a tua palavra, sempre tenha o teu nome. Que o nosso pensamento sempre, a gente medite na tua palavra, a gente pense na tua palavra, né? A gente coloca a tua palavra em nossas vidas. Que a gente tenha a tua palavra na nossa mente, no nosso coração. E repreende todo o mal, Senhor, nas nossas vidas, nas nossas mentes. Em nome de Jesus, amém. Então é isso, gente. Até amanhã, se Deus permitir. Nunca se esqueça que Jesus Cristo, Ele te ama muito, muito, muito.